Meus queridos, Pai seja com cada um de vocês. Vamos dar continuidade às nossas reflexões no Salmo 32 e hoje vamos pensar no que nos diz o versículo 3 e 4. Então, Salmo 32, 3 e 4 assim nos diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Repito que o tema pecado não é bem-vindo nos ouvidos de muitas pessoas nos dias de hoje. Muitos expositores da palavra de Deus evitam falar de maneira direta sobre este tema porque não querem ter desconforto face às suas audiências. Mas percebam como Deus é generoso conosco, como Ele é sincero e verdadeiro nos dando o Salmo 32. Ele pega uma grande figura como a do rei Davi e nos dá a instrução através desse salmo. E Davi, ele não fala sobre algo que lhe é estranho. Infelizmente, o próprio rei teve uma experiência muito amarga com o pecado e ele partilha comigo e com você dessa experiência. No começo do versículo 3, ele fala que enquanto ele reteve os seus pecados, enquanto ele se silenciou, algo aconteceu em seu interior. Os seus ossos, eles envelheceram e secaram. E essa sensação de dor e de morte se tornou uma companheira diária. Ele gemia durante todo o dia. Muitas pessoas vivem na prática do pecado. O pecado é um estilo de vida para muitas pessoas. Mas não é assim com aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, quando cometem pecados, porque infelizmente são pecadores, eles sentem dor em seu coração. Eles sentem profunda amargura porque eles entristeceram ao seu Deus. É muito interessante porque Davi, enquanto praticava o pecado, enquanto cometia o pecado, ele não lembrava da consequência que haveria sobre a sua vida. Mas aqui o Senhor, por graça e por misericórdia, pesa a sua mão sobre Davi. E é exatamente isso que nos diz o versículo 4. Davi não enfrentava toda essa dor e toda essa dificuldade como o fato de uma mera percepção psicológica da situação, como um mero remorso pelas consequências negativas que vieram circunstancialmente sobre a sua vida. A causa do sofrimento de Davi, da sequidão dos seus ossos, era o peso da mão de Deus. Ele diz: a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A mão de Deus pesa sobre todos aqueles que cometem pecado, mas apenas aqueles que foram agraciados pela percepção espiritual, pelo novo nascimento, percebem o peso da mão de Deus. Lembram daquilo que nos ensina Ezequiel capítulo 37. O profeta, ele enxerga um vale de ossos sequíssimos, uma grande multidão. E essa, na verdade, era uma visão que Deus deu ao profeta face à terrível situação espiritual que se encontrava a nação de Israel. Assim acontece mesmo com o rei Davi. Por conta dos seus pecados, os seus ossos secaram. O final do versículo 4, ele diz que tudo se tornou para ele como sequidão de estio. A versão do rei Tiago fala que aquilo que antes era orvalho, agora é pura seca. Que o Senhor aplique esses versículos aos nossos corações e nos ensine essa instrução. Que nós não sejamos achados como os ímpios, aqueles que não vivem piedosamente perante Deus que os criou. Que possamos, naquilo que pecamos contra o Senhor, que possamos sentir o peso da sua mão, que possamos reconhecer que a sua ira ela é real, que não basta nós taparmos os nossos ouvidos e fingirmos que essa ira não existe, porque ela é real. Que essa ira divina, que essa reprovação do nosso Pai Celeste produza em nossos corações sequidão, dor, gemidos, e que dessa forma sejamos encaminhados para uma vida de confissão e de santidade. Que o Deus de toda piedade, que o Deus de toda santidade encontre em mim e em você, homens e mulheres, que gemem pelos seus pecados. Deus te abençoe.